E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, primeiro eu quero informar que as inscrições já terminaram, tá? Eu disse que queria que houvesse no máximo 15 pessoas, chegamos a 16 pessoas. Então, já encerrou e vamos estar mais na frente abrindo uma outra turma, tá? E aí a gente avisa tudo de novo. A gente vai avisando, vai informando, faz aquela chamada, né? E vamos chamando mais gente, tá? Vamos lá então. Eu quero falar hoje a respeito da importância de sabermos qual é o tempo ideal para se pregar uma verdade. Jesus falou isso, né, lá em João no capítulo 16, versículo 12. Ele diz que teria mais coisas para falar, mas que eles não iriam suportar. João 16, 12. Aí eu fico me perguntando se tem coisas que Jesus queria falar, mas essas coisas não poderiam ser anunciadas porque ainda não era o tempo. Logo, o que faz com que a pessoa venha a poder estar acompanhando essas novas revelações é justamente a maturidade. Porque se eu não suporto, significa que eu me escandalizo. E se eu me escandalizo, significa que eu sou novo na fé, ou fraco na fé. Você vê isso lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, quando o escritor aos Hebreus ele vai trazer uma repreensão para o povo de Hebreus, porque eles já eram para ser mestres, né, pelo tempo decorrido. Contudo, era necessário que eles tivessem que se alimentar de leite, porque a mente deles não estava experimentada na verdade, para poder discernir tanto bem quanto mal. A palavra da justiça, né? Para discernir tanto bem quanto mal. Aí ele fala que ele queria falar acerca da ordem de Melquisedeque, mas não poderia falar, mas tinha que entrar novamente com aquelas 6 doutrinas básicas da fé: fé, arrependimentos de obras mortas, imposição de mãos, doutrina dos batismos, juízo eterno, ressurreição dos mortos. Então ele teve que voltar a falar sobre isso de novo, porque eles não estavam aptos para poder discernir ainda uma palavra mais sólida. E uma das características de uma pessoa que não está preparada para ouvir uma palavra mais sólida é que ela é carnal. Você vê isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, quando ele fala: com leite eu vos criei, e eu não posso dar alimento sólido porque eles não vão suportar, porque ainda sois crianças. Porque há entre vós inveja, há entre vós calúnia, há entre vós dissensão. Não sois porventura carnais? Então a gente tem que observar que nós que estamos aqui no YouTube pregando uma mensagem, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Qual responsabilidade é essa? De não trazer alimento fora de hora. Nem todo mundo tem a capacidade, não vou dizer capacidade cognitiva, mas a capacidade espiritual para poder ouvir da palavra mais sólida. Então a gente tem que perceber isso. A gente sabe disso. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente olha para os comentários, quando a gente vê as pessoas chegando e faz um comentário, às vezes não tem nada a ver. Então, a gente percebe, a gente conhece mais, está ali há mais tempo dando aula, né? A gente sabe discernir bem quando a pessoa compreendeu de fato, quando a pessoa não compreendeu. Então eu percebo que 70% das pessoas que estão, não é só no meu canal é pequenininha, é fichinha com relação aos outros, né? Mas nos outros também. Essas pessoas, as que chegam agora, elas são novas. E aí é que está o grande perigo. Vamos lá. Você tem um grupo de pessoas no YouTube que todo dia está chegando, toda hora, todo dia.
O tempo todo está chegando gente. A gente não sabe se essa pessoa é nova na fé, se essa pessoa ainda não, apesar de ter mais tempo na igreja, não se familiarizou com as Escrituras. Será que Paulo, ao se apresentar para elas, iria começar a trazer uma palavra mais sólida? Creio que não. A gente não sabe se essa pessoa é carnal ou não. Tem outro detalhe. Em Filipenses 3,16, Paulo diz: andemos naquilo que já temos alcançado. Então, eu tenho que andar naquilo que eu já alcancei. Às vezes tem um irmão que tem uma revelação que eu não tenho. Não adianta ele querer empurrar para mim, goela abaixo, acreditar nisso, porque se Deus não me revelar, eu não vou conseguir entender. Não adianta me chamar de burro, não adianta me chamar de coração de dura cerviz, não adianta dizer que eu não leio o contexto, que eu esqueci de ler um texto. Não é nada disso, gente. É Deus quem revela. Nós somos um corpo. Então, pode acontecer de eu estar ensinando aqui um monte de coisa, o pessoal da amém não entender nada. É capaz de eu vir aqui e pregar propositadamente uma heresia, só para fazer o teste para os irmãos, alguns irmãos dizer amém. Nossa, que mensagem bonita. Né? Então, a igreja, ela foi condicionada, a igreja em geral, ela foi condicionada a acreditar muito mais, né, ou melhor dizendo, a ser incentivado muito mais a crer e a ouvir e a estudar livros, né, e ouvir mensagens devocionais, motivacionais. Quantas vezes você já deve ter ouvido isto? O importante é amar Jesus. O importante é ganhar almas. A igreja foi condicionada a isso. Então existe um trabalho muito árduo em querer trocar essa mentalidade, fazer com que essas pessoas amadureçam na palavra, no tato, no trato com os irmãos. Jesus fala lá em Marcos capítulo 4, versículo 33, que Jesus ensinava conforme a capacidade dos ouvintes. Você está pensando que Jesus saía pregando tudo que vinha na cabeça dele, chegava lá e falava para todo mundo? Não. Tinha mensagens que era conforme a capacidade dos ouvintes. Só que aqui eu não consigo peneirar quem sabe e quem não sabe. Então eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e tratar de assuntos muito complexos, porque eu não sei a capacidade dos ouvintes. Como eu não sei a capacidade dos ouvintes, então uma pessoa pode pegar aquilo que eu falei e interpretar de outro jeito. Por quê? Será que ele já alcançou o que eu alcancei? Aí você pode dizer, então eu não vou pregar nada. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Há uns 18 anos atrás, eu me lembro que você falar que era pós-tribulacionista, nossa, isso daí causava um escândalo terrível. Quantas vezes eu já recebi pedrada, espiritualmente falando, já recebi pedrada por dizer que eu ia herdar a terra e nem morar no céu. Já me chamaram de testemunho de Jeová, falaram que eu era herege, e eu ali, suportando firmemente. Isso há uns 18 anos atrás. Aonde eu iria imaginar que 18 anos depois, você falar esse tipo de assunto para a igreja é a coisa mais natural que existe. A igreja onde eu congregava lá no Rio, o pastor falava assim, o bispo, hoje é bispo, né? Na época era pastor, que se você ensinar que vai morar na terra, você é um TJ, você é um jeovinista, né? Isso aí não é doutrina para a igreja, não sei o quê. Nem queria ouvir. Um pouco antes de eu me mudar do Rio, eu já ouvi ele anunciando, porque tem a questão de morar no céu, também tem a questão de morar na terra. Então hoje é o tempo, Deus já abriu as comportas para essa revelação. Deus já abriu as comportas, não preciso medir esforço. Tanto é que hoje em dia, a gente não questiona a questão de morar no céu, morar na terra. A maioria já entende isso, que vai morar na terra. O nosso questionamento é com relação ao pré e o pós-tribulacionismo. Mas o herdar a terra hoje, né, já está
muito evidenciada. As pessoas não se escandalizam mais, porque Deus já liberou essa revelação. Há 18 anos atrás isso era uma heresia, tu não faz ideia. Você tinha que ficar quieto. E não falar a verdade da terra, falava, não, tem que falar a verdade do reino, falar que é da terra vai ser excluído. Tinha gente que fazia grupinho, esse aqui é o grupinho que vai morar no céu, esse aqui é o grupinho que vai herdar a terra. Sabe aquelas carnalidades? Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Né? Aí ficava com essa carnalidade. Era uma dificuldade, ó. Que esforço que eu tive para poder ensinar isso. Então, hoje não, hoje flui. Você fala, mostra 4, 5 versículos, só já se convence. Precisa medir esforço para isso. Né? Mas por quê? Porque é o tempo. A gente tem que respeitar o tempo. Há uma responsabilidade sobre nós. Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que ele ouviu palavras inefáveis no paraíso que a homem não era lícito falar. Olha a responsabilidade do apóstolo Paulo para poder saber separar as coisas. A gente tem que saber separar as coisas. E ele também fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, né, que ele deu alimento sólido, ele deu alimento leite, com leite ele criou. Então já não foi chegando no supletão ali, né, com um alimento sólido. Tem que ir com alimento básico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós que estamos aqui, que às vezes a gente vai entrar num embate desnecessário. Às vezes a gente vai entrar numa contenda desnecessária. Os discípulos de Jesus, eles são reconhecidos não é pelo muito saber, é pelo quanto ele ama. Não é pelo quanto ele sabe, é pelo quanto ele pratica o amor. Não adianta nada eu ter um conhecimento vasto das palavras, dos inefáveis, do não sei do que, não sei o que lá, e ter meia dúzia de inimigo. O que é aquela palavra que Paulo fala em Colossenses capítulo 3? Suportai-vos uns aos outros em amor. Eu tenho que suportar. Se eu recebi uma revelação e o outro não recebeu, eu tenho que suportar em amor. Eu tenho que entender que o meu tempo não é o tempo dele. Uma hora vai chegar. Não adianta eu querer excomungar as pessoas por causa disso. Se for assim, já tem que excomungar um monte de gente. Praticamente, né? Vou ter que excomungar os calvinistas, que acreditam que Jesus escolhe a quem amar e a quem não amar. E ele nos ensina a amar sendo que ele mesmo não ama. Eu vou ter que excomungar os pré-tribulacionistas, porque eles acreditam num tipo de salvação pós-arrebatamento que remete à velha aliança, uma velha aliança já caducada, já vencida na cruz, vai ressuscitar uma aliança novamente, que é uma aliança que não presta mais, que não presta, né? E aí vão ter que ressuscitar para poder encaixar a doutrina. Eu tenho que ser excomungando todo mundo. Tem pessoas de coração de Deus ao serviço? Tem. Eu vi na semana retrasada, eu estava em um debate com um rapaz no WhatsApp, e eu vi claramente que o intuito ali não era aprender, que o intuito ali não era ter um coração ensinável, mas o intuito ali era querer desprezar a mim. Eu mandava um verso, vinha com ad hominem, vinha me atacando. Eu mandava outro verso e vinha com ironia. Eu mandava outro verso e vinha com deboche. Eu enviava outro, aí vinha com um ar de arrogância. Eu não tenho mais paciência para debater com gente arrogante, com pessoas que não estão procurando viver a mansidão. Qual é a característica daquele que ensina? Mansidão. Eu poderia vir com deboche, eu poderia vir com ironia, eu poderia fazer no kkkkkkk, eu poderia vir, né? Pô, lê direito, medita direito. Eu poderia vir com esse tipo de deboche. Só que eu não quero dar lugar ao meu velho homem. Isso é velho homem. Eu sou nova criatura no Senhor. Então eu tenho que aprender a respeitar. Jesus falou isso em Lucas capítulo 6. Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça a você também. Então se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. E eu poderia pagar o mal com o mal. Já que ele está vindo de deboche, eu vou te debochar ele também. Mas não, eu tenho que vencer o mal com o bem. Qual é o meu papel então? Se eu estou vendo um monte de escarnecedor?
A Bíblia fala, lá em Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o que eu tenho que fazer, é meter o pé e continuar orando para essas pessoas. Agora eu não posso criar meia dúzia de inimigos porque um pensa de uma maneira e o outro pensa do outro. Tudo tem um tempo. Se eu não creio de uma forma como você crê, e eu tenho um coração sincero, Deus não vai sair me condenando por causa disso. Claro que não. Porque tudo tem um tempo. E eu não sou obrigado a saber de tudo. Eu não sou obrigado a saber de todas as coisas, fazer como fazer aqui, perguntas e respostas, para mandar que eu respondo. Vamos lá, é hoje. Vou mostrar aqui meu conhecimento, como é que é. Eu não sou conhecedor de tudo. Tem muitas coisas que eu não sei explicar. Eu tenho esse direito de não saber explicar. E eu não tenho essa gana de querer saber todas as coisas. Eu quero saber aquilo que o Senhor quer me ensinar. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais Ele se revela a mim. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais Ele se revela a mim. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32. Então eu conheço a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a palavra. Quanto mais eu conheço Ele, mais Ele se revela e mais Ele me liberta. Agora, este é o caminho. Não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Eclesiastes 3,1 diz que para tudo tem um tempo debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Então não é porque eu recebi uma revelação que eu tenho que colocar ela agora abaixo do outro que tem que crer da mesma forma que eu creio. Então existe o tempo, existe uma etapa, as pessoas mudam e olha a responsabilidade, gente, já imaginou? Eu chego aqui, irmão, é assim, é assim que se crê, é desse jeito. Você não sabe porque você não leu a Bíblia, você esqueceu de ler aquele profeta, não esqueceu-se de ler, você está cheio de doutrina de homem na cabeça, não sei o quê. Aí no dia seguinte, irmão, Deus aperfeiçoou a minha fé. Eu pensava de um jeito, agora eu penso do outro, agora é isso aqui. E você que não sabe, é porque você não leu o contexto. Você tem que ler tudo. Como eu não sabia que estava aqui diante dos meus olhos? Aí no dia seguinte, irmãos, agora não é mais daquele jeito, agora é assim. Porque esses hipócritas não sabem entender a Bíblia. Porque esses ignorantes não conseguem compreender a palavra. O que é isso? Que bagunça é essa? A gente não pode brincar com o coração dos irmãos, não. A gente não pode brincar com o sentimento e a fé dos irmãos, gente. A gente não pode brincar com a fé dos irmãos. Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, outra hora outra coisa, outra hora outra coisa. Isso faz uma bagunça na mente das pessoas. Se ela não tiver uma estrutura psicológica, vai virar um apóstata, vai virar esses caras aí que ficam marcando aí data para tudo. Vai virar um pinel, vai virar um hospício. Um bando de maluco, um monte de cego guiando pro cego. A gente tem que ter responsabilidade. Tem pessoas que vêm me pedir ajuda para poder estar ensinando a palavra. Você imagina se eu chego e prego o que eu quero, ensino o que eu quero, Deus me livre de um negócio desse. Ensinar a pessoa no caminho do erro, Deus me livre. E o que eu não sei, eu falo, irmão, não sei. Eu não fico inventando moda para querer ter assunto no YouTube, ter papo no YouTube. Para que isso? Eu prefiro ser eu não quero ser o apóstolo Paulo. Pode ser Pedro, tá bom. Um pescador, um iletrado, espera de Deus as revelações. Tem gente que quer ser Paulo. Aí eu falo, tem coisas de difícil interpretação, Deixa essas coisas para Paulo. Deixa eu ser Pedro. Qual o problema de ser Pedro? Qual o problema de ser Tiago? Qual o problema de ser João? É a capacidade de cada um. Agora, o que eu sei é que tem muita gente que tem capacidade de 3 e finge que tem 10. Tem muita gente que tem capacidade 10, mas só utiliza 3.
Então, vamos estar meditando nesses textos que eu passei, tá? Os textos que eu citei, guarda ele, medita nesses textos, eles são importantes para a gente, tá? Não deixa que você que chegou até o final, não deixe que esses versos que eu citei durante o vídeo, eles passam desapercebidos. Medite neles. São versos poderosos. Tudo tem um tempo, gente. Eu, por exemplo, eu estou aqui e tem pessoas me fazendo perguntas poderosas, mas ao mesmo tempo tem gente me perguntando, fazendo vídeo, se pode jogar futebol. Se futebol é coisa de cristão. Vocês estão entendendo? Então olha a responsabilidade que nós temos. A gente não pode sair falando como se estivesse numa roda de 5 amigos. Jesus chamou 3 para falar. Depois chamou 1 para revelar o Apocalipse. E a gente fala que é assunto de 1 para a multidão. Nem Jesus fez isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter responsabilidade. Tá bom? Fica essa palavra em nome de Jesus.